E hoje nós estamos aqui no Jardim Paulistano, na rua João Clapp, neste terreno, que era um terreno baldio, mas o neto do Negar transformou nisso aqui que a gente está vendo. Aqui ele cultiva vários tipos de plantas, convencionais e não convencionais. E Neto, primeiramente, muito obrigado pela tua presença aqui no Agro Record. Eu que agradeço a presença de vocês e vejo isso como uma troca para que a gente potencialize ideias positivas para a comunidade, né? Por falar nisso, ideias positivas, conta pra gente como começou aqui, eu achei muito interessante. Eu moro ao lado do terreno, o terreno não é meu e eu conheço o dono do terreno. E passando por, na verdade, alguns anos morando aqui, eu sempre ficava observando o terreno com muito entulho. O dono sempre cuidou do terreno. Eu acho importante ressaltar isso porque tem proprietários que não ligam, né, para os terrenos. Mas a própria população, pessoas de longe, às vezes durante a madrugada, passava e descartava coisas aqui. Certo. E aí decidi, depois de um bom tempo, conversar com ele e começar uma ação de agricultura familiar. Ele pagou as caçambas para a gente limpar e foram 6 caçambas de entulho que nós tiramos daqui. Tudo na enxada, na pazinha. A partir desse processo começamos a cultivar algumas ervas medicinais e pesquisar sobre elas, devagarzinho, né? Isso tem 1 ano e 9 meses aproximadamente. Certo. E desde então se transformou nesse jardim, se posso chamar assim, desse trabalho com princípios de agrofloresta e princípios orgânicos, né? E o principal é que a gente iniciou o trabalho com uma questão comunitária, para que as pessoas pudessem chegar até aqui e através da Farmácia Viva, que é um projeto do professor Matos do Ceará, que eu não tinha falado, é uma maneira da gente diminuir gastos com medicamentos de farmácia, conseguir se medicar através de medicamentos que muitas vezes não vai trazer efeito colateral, que são esses medicamentos de farmácia, e além de tudo isso, o contato com as plantas, né? E aqui você tem plantas, como eu disse, convencionais e aquelas que a gente chama plantas alimentícias não convencionais. Isso. O que você planta aqui? Tá. Hoje, atualmente, tem cerca de mais ou menos 50 espécies, mais ou menos. Mas sempre está tudo em movimento. Como na nossa vida tudo está em movimento, aqui não também seria diferente. Sempre em movimento. Então eu tenho algumas plantas convencionais, alimentícias, por exemplo, almeirão, rúcula, alface, mamão, banana, e as não convencionais, como por exemplo, picão, caruru, beldroega, major gomes, peixinho, tem muita coisa. E as medicinais. As medicinais nós temos em abundância, né? E sempre com princípio orgânico. Nada de agrotóxico entra aqui. É claro que para fazer tudo isso você precisou fazer uma espécie de manejo do solo, né? Preparar o solo. Como é que foi isso? Inicialmente o solo aqui, ele era como se fosse um concreto. Com o trabalho de preparação do solo, que é o coração da agricultura, é o solo. E isso quem falou pela primeira vez foi uma mulher, no mundo, Ana Maria Primavesi. As pessoas não entendiam que o solo é o coração. Comecei a cultivar e trabalhar o solo, prepará-lo com matéria orgânica e começou a aparecer as minhocas. Esse é um belo sinal para os nossos canteiros, né? E as pessoas vêm aqui comprar de você, essa parte comercial, como é que funciona? Eu sei que começou como um projeto comunitário, social, Isso. ainda é? Ainda é, de certa forma ainda é, mas como a gente começou a gastar muito com água, por exemplo, e com o tempo de dedicação ao trabalho, e entramos em pandemia e o nosso trabalho acabou, o nosso trabalho profissional, de ofício profissional, parou, aí eu mergulhei na agricultura familiar. E desde o princípio sempre foi a ideia que fosse um trabalho comunitário, ou seja, que as pessoas viessem aqui manejar junto, aprender junto, trocar junto comigo. Mas aconteceu que não vieram, as pessoas vinham só para pegar planta e ir embora. Começaram a roubar algumas coisas, a estragar algumas coisas. Aí eu pedi permissão para o dono para que a gente pudesse fechar o terreno e ter uma maior segurança quanto a isso. E aí as pessoas vêm, podem comprar, inclusive, alface, rúcula, e aí você vende tudo por um preço mais modesto, aí um preço módico,
inclusive oferece aí uma cesta se as pessoas quiserem. Sim, e uma coisa interessante de falar é que através da intenção da pessoa vir buscar uma planta convencional, eu já ofereço para ela uma PANC, que é a sigla de plantas alimentícias não convencionais. Sim. Então a pessoa vem pegar uma alface, Neto, eu quero cheiro verde e alface. Tá bom, mas eu te faço um kit de 3 plantas por um valor de R$10, por exemplo, tudo com princípio orgânico, e você vai experimentar a vinagreira. Aí, Vinagreira, legal. o que é isso? Vinagreira é uma planta que no Maranhão ela tem aquele prato tradicional chamado arroz de cuchá. É uma folha rica em vitamina C, diurética, termogênica, ajuda o metabolismo a trabalhar um pouco mais rápido e, de certa forma, tem essa tendência a emagrecimento. A gente está caminhando para o final do nosso bate-papo, lembrando que o terreno aqui, né, é emprestado, ou Sim, seja, é um sim. projeto que pode acabar do dia para a noite. A qualquer momento. E isso ficou muito claro na nossa conversa. Eu sou muito grato ao proprietário do terreno, porque ele em nenhum momento questionou se eu podia ou não. Desde quando eu pedi, ele falou, pode usar à vontade. É importante que não plante árvores grandes, porque a qualquer momento eu posso pedir para você sair por vender o terreno, construir alguma coisa. Então eu sei disso. Intitulamos o nome desse espacinho pequeno de terra aqui, com toda essa abundância de vida, de terreno fértil. Eu acho que nada mais justo. E estamos trabalhando, conseguindo fazer com que dentro da nossa casa entre sempre um pouco de alimento, sem nenhum tipo de resquício de veneno, e podendo colaborar com as pessoas, principalmente através das medicinais. Muito bom. Eu vou terminar o nosso bate-papo. Isaac, chega aqui um pouquinho. Vem cá, ficar do lado do pai. O Isaac tem 12 anos, é um dos seus 3 filhos. Pode passar aqui, Isaac. Esse é o mais novinho. É o mais novo. Me ajuda bastante aí, Ajuda né? bastante. Só para a gente terminar, achei muito curioso, você e toda a sua família fazem um trabalho de palhaçaria, né? Sim. Por todo o país, se apresentam como palhaços e acredito que tenha sido bastante prejudicado aí por conta da pandemia, né? Vocês estão dando um tempinho. Sem dúvida. O nosso ofício mesmo, profissional, nosso trabalho de vida é a palhaçaria. Então eu e minha esposa somos uma dupla, é a Girda e o Bisgoio. E essa dupla com o nome de Companhia Pé de Chinelo, junto com o Isaac, que já se apresentou com a gente com números de malabares, meu outro filho Davi também, e a minha filha na parte técnica. Sim. Então ela opera som, luz, em teatro, em espaços, né? E a gente viaja pelo país inteiro e também já fomos para festivais fora do país através do trabalho da palhaçaria. Tem uma referência ao nosso trabalho. Só que na pandemia paramos, porque foi uma das primeiras coisas que parou, né? Por conta de multidões que se aglomeram para assistir. E mergulhei na agricultura familiar e estamos aprendendo aqui. 20 anos de palhaçaria, mais ou menos, e 2 anos, cerca de 2 anos aí na agricultura familiar. É, um pouquinho menos de 2 anos e um pouquinho menos de 20 na palhaçaria. Daqui um pouco a gente atinge esses números. Muito bacana. Isaac, você está sem o microfone, né? Pedi para você entrar assim de última hora, chega mais pertinho do pai aí. Você prefere o quê? Mexer com horta, com pomar ou se apresentar como um palhaço, junto com o pai, com a mãe, com os irmãos? Mexer com horta. É? Eu prefiro. Muito bom, tá aí um caminho pro Isaac, né? E tirar foto também, tirou fotos legais da gente aí? Muito bom. Ô Neto, eu queria te agradecer mais uma vez pela tua presença aqui no Agro Record. Vai ser um prazer voltar outras vezes para bater mais um papo contigo, Sim, sem com a sua dúvida. família.